Estamos hoje aqui, diretamente da cidade de Paulínia, né? Gravando aqui nos estúdios da Assessoria de Comunicação da Prefeitura. Mais uma etapa do nosso videocast Navega Purus, né? E para esse episódio de hoje, nós vamos receber aqui o professor pesquisador Omar Neto Pio de Almeida, né, que escreveu aí a sua dissertação de mestrado a respeito de toda a evolução do município, desde a sua criação até os dias atuais. E também aqui ao meu lado está o professor Jameson, que vai conduzir aí esse episódio juntamente comigo. Professor Jameson, pode ficar à vontade para se apresentar e aí depois a gente passa para o nosso convidado, né, o nosso anfitrião hoje. Olá, professor Ney. Olá, os nossos, aqueles que nos assistem aí, né? Estamos aí para explorar, né, a memória, a cultura e a ciência aqui do Rio Negro. Então, como o professor Ney já apresentou aqui nosso convidado, que defendeu a sua tese titulada aí Entre Rios e Floresta, do povoado Terruã à cidade de Pauini, né? Então, eu passo a palavra aí para o nosso convidado Omar. E aí, Omar, como que a gente sai de Terruã aos Seringais? E aí depois fica à vontade aí para você falar de como a gente chega à construção e criação da cidade de Pauini. Seja muito bem-vindo aqui ao Navega Purus. Pega por vez. Obrigado. Quero agradecer, né, ao Ney, né, que é hoje professor do IFAM, mas é meu amigo, né, pessoal aqui em Paulinho, ao professor Jameson, né. É, é sumariamente importante, né, estarmos participando aqui desse videocast, né, discutir de fato as relações, né, estruturais do município de Paulinho com o SUS, né, fazer de fato ciência, né, pensar a cidade como um mecanismo de fato que ela é, né, para ser pensada. Deixar um pouco de ver a visualidade, né, do que o município tem, para adentrar no contexto histórico, como surge, como é formada, né, e quais as relações é formada. Eu destaco que deveria ser pensado, né, dos seringais, né, que é um termo derivativo da palavra seringa, que veio aí constituir essas localidades ou comunidades, né, dependendo da região em que você estará situado, vai receber nome diferente, mas aqui a nossa região, né, Paulinho e Boca do Acre, é conhecido como seringais, né? E aí esses seringais vão se formar a partir da exploração da seringa, né? O nome dele peculiar, seringal dele da seringa, para explorar a borracha, né? Para explorar o látex, né? Na segunda fase aí na segunda etapa da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que Paulinho vai começar uma exploração, né, da seringa, não é no primeiro ciclo da borracha, mas sim no segundo ciclo da borracha, a partir dos adventos dos bloqueios da Malásia, né, da Ásia, com o mesmo tempo que acontece a Segunda Guerra Mundial em 1949. E aí há essa explosão, né, sobretudo nordestinos, né, que vêm para o Brasil, para a Amazônia, na verdade, para essa região de Paulinha. E aí tem duas escolhas no momento, né, nordestino. Ou fazer para a aliança para ir para a guerra, né, para a Segunda Guerra Mundial, ou se tornar soldados da borracha, né, que é o nome que vai ser dado a eles aqui no período em que eles vão trabalhar nos seringais, né, chamados de soldados, mas soldados da borracha, porque assim explora o lar. Então, é assim, né, dentro da nossa formação, assim, da nossa transformação, anos vão se passando, e aí que a derrocada da borracha, e que começa a aproximar essas pessoas, né, dos centros onde tem as igrejas, né? E aí a gente vai discutindo um pouco, né, ao longo do tempo aí, vai alentando as ações de Paulinho. Então, é, o título da tua dissertação é do povoado de Teruan, Terruã, a a cidade cidade de Paulinho, paulina. Então, o município aqui começou como um povoado nesse período aí do ciclo da borracha, é isso? Isso, ele começa, né, como povoado, com vários povoados, na verdade, né? Esse povoado já tem o nome de Seringal, né? Vários povoados. E aí a gente vai destacar povoados à margem do Rio Purus, né? Partindo desse tempo do município de Labra, da comarca de Labra, ainda antes de 1955, Paulinho, né? Passa a ser cidade por lei em 1955. Mas antes disso ele tem uma história. É o professor Zé Lima de Oliveira, que é um dos marcos estudiosos, né, de cidades na Amazônia. Ele vai dizer que a cidade, ela é cidade desde quando a entrada de ações não indígenas, né? A ações de pessoas que não pertencem aos povos originários que ali ocupavam, porque os povos originários não tinham a mentalidade de se aglomerar, né? Ainda como cidade. Mas a partir dessa expansão, desses navegantes, né? E aí a gente vai ter o Charles, que é um cara que vai, um americano que vai tentar explorar o Cruz, a gente vai ter o Coutinho, que é um outro cara que vai tentar explorar, a gente vai ter o Manuel Urbano, né? Que é um cara que vai tentar explorar também a margem do Cruz, que são navegadores que vêm e aí vê potencialidades nesses locais. E aí começam a se instalar para constituir, né, a exploração da borracha. E aí a gente vai ter, na parte de baixo, né, um local muito
muito spam grande, na verdade, um trecho muito grande, e é a boca do rio Mamuriá, né? Que é São Luís do Mamuriá. E aí a gente vai ter Santa Fé, né? A Juricaba, que são comunidades grandes, né? E aí a gente tem Terruã, né? Terruã nessa parte de baixo, que é um local de grandes terrapios, mas não é um seringal com destaque na Calha do Purus, porque não tem grandes quantidades de borracha nessa comunidade. E aí a gente sobe o rio, né? Vai ter a Volta Grande, que é uma grande comunidade, a gente vai ter o Cantagalo, que é uma grande comunidade, vai ter a própria Santa Maria, e ali entramos no Rio Paulim. O Rio Paulim, né? Que já existe esse nome, mas nós estamos falando de Terruã. E aí, com a emancipação da cidade, ela muda o nome, né? De Terruã para Paulinho. Por que Paulinho? Porque Paulinho tinha uma grande produção de plástico naquele momento, né? Começam a entrar e começam a encontrar árvores que eles vão chamar de fina acra, né? Pela qualidade do corte dessas borrachas que existem neles, né? E aí, o Rio Paulinho começa a ser o maior produtor de borracha na Calha do Purus, né? Na Calha do Purus. E consequentemente, junto-se com a borracha do que se produz à margem do Purus, e aí tem um grande destaque nessa região de Lábrea. E aí esses seringais se formam, né? E aí com esse advento vem a igreja, né? É preciso explorar a fé, né? Precisa ter um mecanismo. E aí a igreja católica, sobretudo naquele momento, ela é muito importante, né? Para a criação de um espírito. Por quê? Porque os freis, né? Eles têm um grande conhecimento já de geologia, né? Eles têm um conhecimento da terra. E aí eles percebem que alguns seringais, por maiores que eles sejam, mas eles não têm quantidade de terra firme, ou seja, eles alagam, né? A área de base. Então eles vêm em Terroir, né? Na propriedade de Terroir, naquele tempo da Dona Glória, né, Dona Maria Glória Gomes, e aí eles percebem nesse local um lugar para a criação da igreja, né? Com o atributo da igreja e as pessoas vão se ligar a fé. E aí se estabelece ali a igreja católica, as pessoas, né, começam a buscar a fé, né, e sabem que ali em Teruã tem os prelados, né, que são os pastores da época, né, e aí começam a se formar casas próximas, e aí vai começando a formação de Paulinho. A formação de Paulinho está vinculada, nós podemos colocar inicial a dois critérios: a exploração da borracha e, em segundo, a busca pela fé, né? Sobretudo a fé da Igreja Católica. E esse nome, que hoje chama-se Paulinho, né? Mas antes chamava-se Terroir. Chegou na tua pesquisa verificar a origem desse nome, por que que era Terroir e se já tinha Terroir, por que que não continuou, né? Depois mudou para Paulinho. É um debate interessante, né? A gente precisa analisar o aspecto da legislação. A legislação diz que fica criado o município de Paulinho, né? Mas não diz que o núcleo urbano vai se chamar Paulinho, né? Não tem nada na lei que diga que que Terruã deixou de ser Terruã. Porque a gente pode ter um município, né? Com os limites territoriais do nome e ter a sede urbana com outro nome, ou seja, né? Terruã seria a parte urbana de Paulinho. Então, assim, se criando, né? Quando se cria ali, chama-se município de Paulinho, e aí vai tendo um dia popular, começa a chamar, não, vai pra onde? Vou pra Paulinho, vai pra onde? Né? As pessoas, vou pra Paulinho, né? Vou pra cidade de Paulinho, vou pra cidade de Paulinho. Então, assim, não tem nada que modifique o nome da comunidade Terruã para Paulinho. É que como constituiu-se assim, para lá, Paulinho, Paulinho, e aí foi modificando. O que é Paulinho é o município, né? E aí o município compreende a área rural e a área urbana, né? E aí agora, a etimologia da mudança do nome, por exemplo, de não classificar como Terroir, mas por Paulinho, dá-se pela influência política, né? A influência política é sobretudo da família Said, né? Talvez alguém esteja irá ver esse videocast nosso, e aí ele sabe que eles fazem parte da família Said, né? Os Saids, na época, eram os que tinham muita influência sobre a região de Paulínia, né? E eles tinham muita influência sobre o Amazonas, né? Na comarca de Lábrea, o Mustafa Said, que era um grande seringalista, ele se tornou prefeito de Lábrea. Então, a influência deles, né, sobre essa questão política fez com que, quando fosse, né, criado a legislação, que é a Lei 96 de 1955, né, que vai sendo específico de dezembro de 1955, eles decidem colocar o nome em Paulinho. Paulinho, né? Mas por conta Provavelmente. da Constituição Política, e o Rio Paulinho é dominado pelos É sites. isso que eu ia falar. Provavelmente Paulinho, por causa da relação lá com o Rio aqui que faz. E esse o Tá bem Rio próximo, é a né? propriedade E dos sites, né? Paulinho, eu não sei, o pessoal os populares falam que Paulinho vem. O Paulinho não, Terroir. É uma palavra de origem indígena que quer dizer terra alta. Ah, Essa informação procede mesmo? Na tua pesquisa A chegou a. etimologia da palavra é. É. isso é a etimologia da palavra, né? A minha pesquisa ela é recente, né? Ela é de 2000, dos anos 2000, ela começa em 2019, né? Eu explorei antes na graduação, em 2017, né? Que foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho sobre Paulinho, que foi a minha monografia, meu artigo, né? O TCC final era artigo, e aí eu escrevi um artigo
né, intitulado Formação Territorial do Município de Paulínia. Então, a pesquisa de fato, ela se inicia em 2016, né? Em 2016, quando termina a graduação que eu faço no trabalho. E aí eu vou, né, procurar essa etimologia da palavra, né? E aí a gente sabe que naquele período havia uma dominação, né, indígena, branca, nos territórios indígenas, né? Assim, para ficar mais claro. E aí algumas palavras, né, elas eram dadas com significado diferente, né? As etimologias, isso que visava a diminuição do domínio, né, dos povos originários. Quer dizer, olha, nós daremos as palavras, nós dizemos como chama as palavras, mas daremos significado diferente. Então, esse significado de terroir ser terra alta não consta, né, nos escritos, né, indígenas, né? E tem uma tese interessante sobre o Paulinho, que talvez as pessoas não conhecem, que é da Juliana Schiel, chamada Tronco Velho. Ela vai estudar, né, a etimologia e a formação dos indígenas da região, inclui Paulinho também, Boca do Arco, lá, né, que é Juliana Schiel, e assim, a gente não conseguiu encontrar etimologia, né? Existe uma etimologia, mas é diferente de terra alta, né? E aí a gente teria que ir mais a fundo. Como a pesquisa é recente, os indígenas existentes hoje, eles conseguem falar a língua matriz deles, mas eles não conseguem dar significado a algumas palavras, que é o caso de Terruan, né? E aí houve, um tempo atrás, um indígena, né, que dizia que esse significado terra alta era errado, né? O significado era outro, o nome Terruan. Ah, entendi. Então, essa é mais uma informação que entre a população, né, que comenta, mas de fato a pesquisa não conseguiu identificar que esse seria um. Eu dei um norte no primeiro artigo, né? E aí eu escrevi lá, e aí, segundo, né, o indígena que nós entrevistamos no passado, eu esqueci o nome dele, mas ele soube muito antigo. E segundo eles, né, Teruan seria poço, né? Ter Hum, poço. Uan, monstro. Então seria um poço de um monstro. E aí você vai lembrar, né, que é pauliense, que antigamente se dizia que a frente de Paulinho tinha uma porta grande, né? tem, Por tem isso, uma lenda aí, né? acreditavam, Tem um né, negócio de um que poço aí na frente que então, essa praça, diz que se ela se movesse, eu já vi um comentário, a isso, praça se quebrava, se afundava, né? A lenda. para você, professor, que é novo em Boni, se o Neves levou lá, você vai ver que lá tem uma estrutura antiga de uma praça, né? A estrutura de uma pracinha que já seria a Sim, frente da cidade, e essa praça se quebrou-se, né? Ela se quebrou-se, aí foi uma orla lá, né? uma orla que ficou perfeita, passou acho, mais ou menos 3 meses, né, funcionando, e aí ela se quebrou. Aí, segundo os moradores antigos, essa cobra grande estava no fundo e ela se mexeu. Quando ela se mexeu, a praça se rompeu. A Por praça isso que aí quebrou na todinha. frente fazem, mexe coisa aí, tentam encostas, e E aí quando as ela costas acabam quebra de novo. quebrando. Tomara que essa cobra não se mexa mais, porque senão ele leva o Deve ser porto mais todo. próximo dessa cobra, né? Então faz sentido de fato o que o indígena falou no momento, né? Só que como é ciência, precisa provar, né? Não E basta faz falar. sentido o que ele falou, né? Faz Que é sentido. Poço Fundo, É né? poço Por fundo. causa do rio, na frente do Rio Ou Purus poço aí, do desse monstro, quem dizer, Poço do lá. Monstro, né? Olha, Essa é a Constituição, né? muito E esse bom. processo de formação, então, a gente sai então da Terruan para a criação do município, né? É. A administração política do município atualmente se dá de que forma? Né? Em regiões, distrito ou apenas zona urbana, zona rural? Como é que se podemos falar dos processos modernos geográficos aqui que envolve aí a historicidade, né? Que ela está em construção, né? E sobre a questão econômica, a questão de abastecimento. Eu acho que eu estou citando na sua tese alguma coisa sobre cidades relativizadas, algo do tipo. Assim, o que você pode falar sobre isso para a gente entender mais esse contexto, a gente entender o contexto histórico de fundação do município, né? Então, essa fase inicial de fundação decorre da atividade econômica da borracha e exploração de navegadores. Junto com ele veio a igreja também, né? Vem a fé, né? E aí a gente chega aí em 1955 com a lei de criação, como o senhor trouxe, né? E a partir da criação, como se deu esse desenvolvimento, então, do município de Pauini? A cidade, né, como dizia o professor Ademir, deve ser entendida como um mecanismo vivo, né? Ela se move, é tanto que a gente falou da historicidade dela, né, dos inícios, né, da mudança de Teruan, né, para Pauini, né? E aí a gente chega, de fato, nessa situação da lei, da legislação, né? 1955, até 1955 a gente tinha uma história, né? A partir de 1955 a gente terá outros mecanismos, né? Mecanismo de legislação, de mudança, ou seja, a cidade, ela deixa de ser um povoado, porque Teruan não era cidade, era um povoado da comarca de Ladra, né? Quando a 1955 há um desmembramento, um arranjo, um reordenamento político. A mesma lei de 1955, 19 de 1955, ela não cria somente o município de Paulinho, ela cria outros municípios na Calha do Cruz. Ela vai criar o município de Itapoá,
ela vai criar também o extinto município de Ituxi, né? Entre Paunim e Lara tinha um outro município chamado Ituxi, que não foi à frente, e aí houve, né, uma segunda lei que extinguiu esse município chamado Ituxi, e com isso Paunim, né, conseguiu, né, aí a sua emancipação política. O desmembramento é nada mais é do que a emancipação política. O que que Terroan, né, naquele momento passa a ter um prefeito, né, e passa a ter uma Câmara Legislativa constituída por lei, né. Os prefeitos ainda que na fase inicial nomeado, né, ainda que nomeado pelo governador, o governador nomeava o prefeito, mas aí passa a ter os rearranjos de uma cidade, né? Passa a ter um regimento próprio, né? Passa a ter primeiro uma lei orgânica municipal, que é uma espécie de constituição, né? Municipal, essa reorganização é interessante para dizer que daqui para frente nós caminharemos com a nossa própria, com as nossas próprias pernas, né? Ou seja, nós entraremos na Receita do Brasil de forma independente da região de Lábrea. E aí nós começamos a constituir as nossas, né, estruturas que é necessária para uma cidade, né? Por exemplo, ter um hospital independente, né? Ter escolas, né, municipais, né, dentro do próprio município, e aí passa a ter um cartório, né? O cartório naquele tempo é um elemento crucial das cidades, porque as crianças que nasceram até 1955, elas nasceram na região de Lábrea. A partir de 1955 para frente, elas nascem em Pauliní. Ou seja, não tinha, existia a naturalidade, a nacionalidade ou naturalidade pauniense, existia a naturalidade quem nasceu para trás era labriense, né? Não era pauniense, esse é o mecanismo. E aí esse reordenamento é interessante para que a gente entenda como é que se forma, como é que nós estamos formados, né? E aí, em 1955 ainda Paulista, mas continua a exploração urbana ainda que antiga, né? E a partir aí, com o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, né, e aí a, de fato, a derrocada da borracha, né? E aí a derrocada da borracha em Paulinha, ela vai em 1955, ela vai até 60. Em meados de 70, ela de fato não consegue mais sustentar os seringalhos. E aí essas pessoas começam a migrar. Migra-se para onde? Para as cidades, né? Que aí se tem as estruturas municipais e há também a necessidade de algumas mãos de obras. Ainda tem pouco naquele momento, tem pessoas para trabalharem, pessoas para construírem, né, as estruturas que a cidade tem, e por mais simples que seja. E aí a gente precisa, né, tá agora entender o que é Paulinho atual, né? Paulinho não atual, mas Paulinho 1970 é um município que está ligado ao Brasil apenas por embarcações, né? Que o tempo, como dizia o professor Aldemir, é um tempo lento. Nós não poderemos enxergar a temporalidade de Paulinho como a temporalidade de Manaus. Nós não podemos enxergar o tempo em Paulinho como o tempo em Rio Branco, ou até mesmo em Boca do Acre. São temporalidades diferentes. Tudo aqui se chega estruturais a partir de barcos ou balsas, né? E aí o rio passa pela situação sazonal, né? Em certo período do ano ele está cheio, em certo período ele está seco. Então esse é o tempo da cidade da Amazônia, o tempo, né, vagarosamente ocorrido, né? Então ele é um tempo lento, né? O professor Ademir chama de tempos lentos na cidade por conta dos modais de ligação. Tá? E aí eu exploro, na minha dissertação, também exploro, né, o perfil da cidade, o que que ela produz, né? O que que nós produzimos, o que que nos faz cidades, né? Qual é a nossa relação, né, na rede urbana da Calha do Purus, né? Por que que nós existimos dentro da Calha do Purus, né? Qual é a nossa potencialidade? E aí são perguntas que talvez nem eu mesmo responda, né? Porque a gente existe e coexiste como cidades, né? Mas a gente está do lado de Boca do Acre, onde vocês vieram, que nós temos uma dependência, Paulinho, tem uma dependência com Boca do Acre e também com Rio Branco. Nós estamos ao lado de Lavra, que é uma cidade que também cresceu economicamente e o processo urbano se desenvolveu-se maior ainda, né? Sobretudo pelas vias e estradas que essas duas cidades têm. E Paulinho está nesse ponto entre essas duas cidades, né? Não possui estrada, né? Possui apenas um aeroporto, né, ainda que por busca de registro, e tem um rio como, né, entrada e saída de tudo, né, de mercadoria, de pessoas. A vida se dá ao ritmo dos rios. A vida, por isso o título principal da dissertação é Entre Rios e Floresta, né? O lugar de Paulinha é viver entre, né, o tempo da floresta e a constância do rio. Então, por isso, o tema Entre Rios e Floresta. Muito, muito importante isso, né? E salutar aqui que a vivência, né, e a longevidade dessas cidades, ela reside nisto, né? No rio e no seu próprio tempo. No seu próprio tempo. O rio, né, é o lugar da pesca, né? É o lugar de onde sai a maior proteína, né, dos amazônidas, não de Paulínia, mas de todos os amazônidas. E a floresta é o lugar de onde sai as madeiras para a construção de casa, né? O lugar para a caça, né, embora de animais silvestres, embora hoje, né, tenha políticas ambientais diferentes, mas naquele momento, né, 1955, 1940,
1956 até 70, era o principal provedor, né, de alimentos das comunidades. O rio com os peixes e as florestas dos animais silvestres e também, né, outro tipo de plantações que a floresta pode proporcionar. Eu tô com uma curiosidade aqui, que nesse período aí de formação de Pauli, existia um outro povoado que é ali próximo de onde eu morava, entra no Igarapé do Seruini, chamava-se Manasa, que o pessoal fala aí, comenta que era até mais desenvolvido na época do que o próprio Pauli, né? Alguns falam que deveria ser até lá o município, só que tinha que entrar no Igarapé. Tu chegou na tua pesquisa, estudar algo sobre a Manasa? A Manasa ela é um programa do governo, né? Programa do governo federal. Então, assim, as estruturas que vieram para a Manasa vinham vinculadas à exploração da castanha, né? Estilos como castanha da Amazônia, né? Então, assim, o governo disponibiliza de estruturas, né? De maquinários para que essas pessoas, muito parecido com os projetos que já tiveram na Amazônia, que são mais conhecidos, né? Tipo, a Mamoré, né? Madeira Mamoré, Fordilândia, que não era um governo, não era um projeto, por exemplo, nacionalizado, mas era um projeto internacional. Então, esses caras, quando vêm com aparato, né? Eles vêm com aparato. Então, certamente, se desenvolve mais que Paulinho, porque Paulinho dá-se o tempo lento, o tempo da sua criação, né? Que não há nenhuma implantação de nenhum projeto social. Ela vai crescendo como um mecanismo de fato vivo. A cidade de Paulinho, ela cresce como um mecanismo vivo, né? Ela vai se desenvolvendo, né? Lentamente, né? Ela vai tendo ali a igreja, né? A igreja católica de Paulinho, em Terror, de fato, ela vai chegar em 1949, o ano de chegada da igreja, né? Que aí a Dona Glória, a dona do Terror, ela dá um pedaço, né? Das terras, ela mede com a proporção e dá aos freios agostinianos. Os freios agostinianos, elas vão construir uma capela, que é a capela de Santo Agostinho, né? Que é a paróquia de Santo Agostinho, que até hoje ali está. Ainda com dois pisos, hoje ela tem uma dimensão maior, né? E aí eles constroem aquela paróquia ali em 1949, em 1950 ela já está, né, disponível a receber as missas, a fazer os casamentos, a fazer os batizados. Então aí ela começa a atrair as pessoas para próximo, né, buscando a fé, de fato, buscando estar próximo dos freios, buscando participar das missas, né? E aí a Paulinho surge nesse tempo lento, né? Já a Manasa, né, que é o projeto Manasa, ela surge um tempo mais acelerado, né? Disponibiliza maquinário, disponibiliza profissionais, né, para que possa arar a terra, para que possa ter, já ter um estudo de análise do solo, que era propício para a produção de castanha, né? Só que como todos os processos, há o agravante amazônico, né? Há a questão como a borracha, ela é uma borracha, perdão, a castanha, como ela é uma planta nativa da Amazônia, ela é suscetível a pragas, né? Ela é suscetível ao crescimento e adaptação do solo. Então, assim, alguns dos fatores naquele momento muito ligado a integrar a Amazônia, e aí tinha um lema, né, do governo naquele tempo, né, que era integrar para não entregar a Amazônia, né, para os governos é, externos, né, capital externos, e aí ainda tinha a vinculação de que a Amazônia, ela não era ligada, ela não era Brasil, né, ela era as terras do Grão-Pará, né, naquele tempo de 1950 ainda, mais para trás ainda, em 1980, sentia uma diferença no Brasil, né, entre a Amazônia e o Brasil. Uma parte é a Amazônia e outra parte é o Brasil. Então era visando mesmo de fato a integração da Amazônia, dizendo assim, não, a Amazônia pertence ao povo brasileiro. Então vamos criar vários projetos, né? Como várias agrovilas foram criadas e aí não foram levados em consideração estudos aprofundados que vieram a essa derrocada. Que, fato, a Manasa, no seu auge, ela era mais desenvolvida que o Paulinho, por conta dessa implantação, desse investimento do governo. Explorar a castanha, né? Explorar a castanha. Só que aí não foi levado os condicionantes, por exemplo, de localização, né? Ela é dentro de um igarapé que tem uma dificuldade maior para se chegar, né? Do que Paulínia. E Paulínia está na margem do rio, né? Está numa volta e o rio é mais fácil chegar a Paulínia. Então, as pessoas, os caboclos que moravam naquele momento, achavam mais fácil deslocar para Paulínia, né? Do que para Manaus. E aí o município foi crescendo com esse elemento na garoa, né? Se desenvolvendo pelo que é hoje. E falando ainda da história, na nossa história aqui do município, tu comentou aí sobre Dona Glória, que ela cedeu uma parte da terra para a Igreja Católica, né? Então, o Verdade. Paulinho aqui, na época até Juan, era um povoado e tinha um dono ainda. Tinha um dono. A Dona Glória era uma das donas, era a dona. Dono Tem todo. descendente dela hoje aqui no nosso Tem município? os Gomes, todos são, né, parentes da Dona Glória. O PJ, o Paulo Jorge, muito conhecido, que já Sim, foi, conheço. Paulo né, Jorge. vereador, já foi, né, presidente da Câmara do município de Pauni, já foi secretário de Cultura, inclusive dessa gestão que aqui está, né? O problema de saúde ele teve que ser desligado, né? Então ele é neto, eu acho que ele é sobrinho da Dona Glória, né?
E aí vai ter outros, né? Os parentes do PJ, a professora Ana, né? Ana Lúcia, que é a irmã dele, né? Vai ter vários familiares deles aqui. Mas as terras, a dona Glória, ela é das terras de um português que aqui morava. A terra de fato pertencia a um português chamado Coronel José Rodrigues. Inclusive a rua, né, que fica à frente do mercado, ela recebeu esse nome, né? Rua Coronel José Rodrigues. E aí a dona Glória passa a conviver, né, com o seu com o seu Coronel José Rodrigues, né? E aí, com o falecimento do senhor Coronel José Rodrigues, ele deixa as terras, que era dele, né, para a dona Glória herdar. E aí, com o falecimento dele, ela vira proprietária de Paulinia, né? Antes do Coronel José Rodrigues, teve um outro proprietário, né? Teve outro proprietário que era um casal de português. Esse casal de português, que era a dona Julieta, e se eu esqueci o nome agora do esposo dela, a dona Julieta, que era a proprietária, ela vende ao Coronel José Rodrigues. O Coronel José Rodrigues, né, doa a dona Glória, né, ela ficou herdeira dele, ele por não ter parentesco aqui na região, e a dona Glória é que doa, né, parte dos terrenos aos prelados, né, de Santo Agostinho, né, os padres agostinianos, que são eles que vêm, né, explorar a fé. Precisa catequizar, né, a nação do Brasil naquele momento é que precisava catequizar as pessoas, precisaria, né, ensinar o culto a Jesus, né, precisaria ensinar a lei, e aí a igreja é um elemento fundamental nesse momento. A dona Glória era, né, para ficar mais claro, ela herdou as terras do Coronel José Rodrigues. Isso antes da criação do município. Isso antes da criação do município. Esse traçado entre 1945 a 1950, né? 1950, né? E aí, 1950 de fato, quando tem a igreja operando no município, né? Aí passam-se 6 anos para que o governo do estado venha, né? Com a Dona Glória e decida que essas terras, né? Se tornem município. E com isso, eu acredito que eles, né? Seguem a burocracia legal, que o Brasil já naquele tempo já era, né? Já tinha as constituições iniciais, já não a de 88, mas já tinha os preceitos de legislação, e aí eu acho que eles compram parte da terra de Dona Glória, né? É o município, o governo, né? Também tem parte das terras, né? E com certeza ele delimita o que de fato é Paulinho, o que de fato é Labra, né? O desmembramento, porque as terras, geralmente, a gente sabe como é que ela funciona, né? As terras de várzea, né? As pessoas ali não têm um conhecimento, mas as terras de várzea, elas pertencem à União. O município de Paulinho, boa parte dela é várzea, então boa parte dela é da União. Há outras partes, né, ainda inexplorada, que parte que não era explorada ainda, ela também pertencia à União. Então, a União tinha grande porção de terra. Apenas o centro, né, o que é conhecido como centralidade hoje, onde está a igreja de Santo Agostinho, ela pertencia a Dona Glória, né? E aí ela vai passar a pertencer parte ao município, né? Parte da terra. A Dona Glória também fica com uma grande porção, inclusive hoje, né? Esses herdeiros dela, o parentesco delas, ainda tem terra que eram delas que foram divididas entre os familiares, né? O cara eles venderam, o cara eles ainda tem a posse dela. Importante conhecer, né, a nossa origem, né? Porque, por exemplo, eu sou aqui de Paulino, não sabia dessa parte que tu tá contando aí, que estudou. E assim, olha que eu não sou tão jovem assim, né? Imagina os nossos jovens hoje do município. Acredito que poucos conhecem realmente da história, de onde eles vivem, né? Como tudo começou, até chegar ao que a gente tem hoje de estrutura, né? De espaço urbano. Houve um processo aí até E aí, como é que a visão política que fala o professor James, né? É James o nome, né? de Isso. Emerson. E aí, o professor James fala, né? Então, a emancipação do município é preciso chegar à estrutura da cidade, né? Então, é preciso trazer, por exemplo, maquinário para que se abra as ruas, né? É preciso trazer médicos, né? É preciso trazer professores, né? Para escolar. Então, assim, vai ter várias pessoas no município de Paulinho, os antigos, né? Que não são paulinienses. Os professores antigos eram importados de Manaus. Eles vinham de Manaus porque aqui não tinha, né? Professor. E aí traz vários professores, trazem, né, pilotos para voos, né? E aí começa assim a primeira constituição dos políticos, né? Dos políticos do A gente municipal. começou uma nova O, fase, né? o seu Amorim, José Vicente Amorim, que foi prefeito desse município, né, ele chega aqui, né, como um piloto, né? Ele vem para cá para pilotar aviões, né? Não tinha, né? É, piloto na região, então precisa trazer alguém de fora. Ele veio do Maranhão, né? As pessoas conhecem o seu Amorim como alguém que é como um maranhense. Mas aí o contexto de história dele, nem todos conhecem, né? Ele veio para pilotar avião e por aqui ficou, né? E ingressou na política e se tornou prefeito por 3 mandatos, né? Como outros, né? O acho que é Juvenâncio, Andrade Pontes, que também foi um prefeito, ele vem, né, para lavrar ato do município de Paulinha, né? Ele vem para fazer a Constituição do município, para a criação de leis, e acaba se tornando prefeitos. E aí a gente vai ter uma variação de nomes, por exemplo, né? Os Mamedes, né? São turcos, né? Os Saides são libaneses, né? Os Venâncios são portugueses. Então esses nomes
somos presentes aqui na Constituição do município, eles deram a formação do município e até hoje está aqui. E eu, como sou professor de ensino médio, eu estava falando, né, dando aula sobre a formação do município uma vez, e eu falei sobre os Venâncios, né, inclusive na minha turma tem, né, tem alunos que têm Venâncio no nome ou tem sites, né, e aí nem eles mesmos conhecem, mas nós conhecemos a própria história, né, conhecem de onde vieram, eles fazem parte da formação e constituição dos municípios, não eles, né, os antepassados deles, né, os avós, os bisavós, que tiveram nesse vínculo de formação da cidade. E aí, tratando mais especificamente da tua dissertação, né, do mestrado, eu queria que tu falasse mais como se deu esse processo. Tu estudou na UEA, depois como é que decidiu ir para a UFAM fazer o mestrado? Quem que te orientou nessa jornada Escolheu lá? a geografia, Né? Quem foi teu como é que foi orientador lá, o cara curso que. acadêmico aí? Daí eu vim dentro do Rio Paulinho, né? Eu morei, nasci dentro do Rio Paulinho, meus pais não nasceram, meu pai não era soldado da borracha, né? Era seringueiro, cortava borracha. Minha mãe dormia em casa doméstica, minha família é muito simples, né? E aí, né, a gente, né, cresce e vai vivendo as situações e vai tendo vontade de mudar, né? De sair daquela condição, né? Ainda paupérrima no início, ainda simples, né? Não tão paupérrima quanto que as condições que a Amazônia nos favorecia naquele tempo, né? Eu falei inicialmente, nós éramos simples, mas conseguiríamos pescar, né? Conseguiríamos caçar. Então, a gente vivia da pesca, vivia da agricultura, do plantio das roças, né? Que é para a produção de farinha. Aí eu vejo, né, a possibilidade de crescimento, talvez estudando, né? Na Amazônia a gente tem essa possibilidade de crescer. E aí eu tenho né, alguns amigos que vão, né? Vamos fazer vestibular da UEA, né? Vamos fazer. Claro, ainda você sem conhecer a coisa como é que funciona, né? Sem, naquele tempo, né? Lá em 2012, né? 2010, né? Nós estávamos juntos. E aí o Ney é um também dos caras que vai fazer o vestibular no mesmo ano que eu faço, né? Ele sai para ajudar lá fora. Eu consegui passar, né? Para fazer geografia e Interpé. Essa é a primeira fase, eu consegui passar para Interpé para fazer geografia. Tudo muito distante, eu não sabia onde era o Interpé, não tinha noção de onde era, de como chegar lá. E aí, com o esforço dos meus irmãos, da minha família, né? Minha mãe, eu já tinha um irmão que era professor, né? Que era professor de educação física, que tinha feito faculdade em Boca do Acre, e assim, então eu tinha dinheiro, ele consegue juntar o dinheiro para me comprar as passagens, né? Mas o que eu tinha era o dinheiro das passagens, né? Para ir até Interpé. De lá eu já não tinha mais dinheiro para ficar lá, não sabia onde ficar, mas ó, eu já vi essa condição, eu já não tenho nada, né? Então eu tenho que correr atrás do que eu preciso. E fui, né, até fé. Claro que teve pessoas que me ajudaram até fé durante o voo. Eu conheci um senhor, né, um pastor, né, um missionário, chamado Ricardo Boys. E esse cara me ajudou desde o avião. Disse, cara, eu vou te levar na UEA, eu vou. Eu falei pra ele toda vez, tá? Quando você de vir, eu vou te levar na UEA, vou te mostrar a UEA. Esse cara me deixou dormir na casa dele durante 2 noites, sem nunca nem ter me visto. Então, assim, é alguém que eu tenho na minha lembrança como é uma gratidão. Não sei nem onde ele está hoje, não sei onde ele mora. A última vez que eu falei com ele, eu estava morando no Vale do Jequitinhonha, né, na Bahia, e esse cara me ajudou. E aí, daí teve outra pessoa também que me ajudou lá na formação, que é o seu Alarinho, morador lá de Tefé, né, conseguiu espaço para morar, com algumas coisas ainda muito simples. E, né, esses troncos e barrancos, né, a prefeitura tinha um programa, tem um programa muito interessante, né, acho que isso deve ser destacado também, que é um programa de bolsa, né, o qual a gente recebeu uma bolsa de salário mínimo e meio para se manter. Estudando fora, desde que você passa a ação de universidade pública, né, tem que cumprir os requisitos que ela exige, né. E aí a gente cumpriu e conseguiu ganhar essa bolsa, né, terminar a faculdade em Tefé. E depois eu fui para... Aí eu comecei a fazer o trabalho sobre Paulina. Tinha vontade de levar, porque a gente não tem estudos publicados sobre Paulina, muito poucas publicações próprias mesmo de Paulina, são as publicações que eu fiz, né, 2 ou 3 publicações ainda. E aí eu queria estudar minha cidade, eu queria, né, mostrar meu contexto para o mundo, de onde eu vim. E quando eu cheguei em Tefé, eu falava Paulinho, os caras não sabiam onde era, né? Ninguém sabia, né? Onde é que é Paulinho, onde era? Os caras não tinham pegado no mapa. Porque são 62 municípios na Amazônia, né? De fato, conhecer todos é difícil, eles não conheciam Paulinho, nunca tinham ouvido falar. E aí, quando o professor começa a me orientar, ele diz, cara, tem que levar isso para o mestrado. É um estudo pioneiro, é um estudo que ninguém conhece, é uma região em que os professores do NEPICAB, que é o núcleo que estuda cidades, né, na Amazônia brasileira, eles têm vontade de estudar o Purus, porém eles não têm oportunidade, eles não têm pesquisadores. Se inscreve aí no mestrado, tenta fazer. E aí, o mestrado, né, uma realidade distante daqui de Bahia, tanto que hoje, talvez, se a gente for olhar, eu não sei se, mas eu sou o único mestre, né, atuando no município, né, um mestrado formado, de fato, em uma universidade pública, né, e aí nós temos outros professores aqui que fizeram um mestrado, mas aí no Paraguai, né? Não tem reconhecimento no Brasil, né? É preciso validar esse mestrado deles. Então, na UFAM eu acho que eu sou o único ainda no mestrado. Então, o mestrado é uma realidade distante ainda da população pauliniense. Nós temos aqui nessa gestão, né, que trouxe aí a UARO, né?
tem Universidade Aberta do Brasil, que tem convênios com cursos da UA, da UEA e da UFAM e também do IFAM, né? Eles têm esse convênio. Mas, e aí, quando eu já na UFAM, a realidade é mais diferente ainda, né? Quando eu chego, eu me apresento que eu sou de Paulinim, e aí quando eu consigo passar, né, ser aprovado de fato no mestrado de novo, e as pessoas não conhecem Paulinim. O núcleo de pesquisa lá, o DPK, eles nunca tinham tido um estudante de Paulinim. Eles tinham tido um estudante de Itapauá, a gente era do Purus, a gente só tem um estudante do Purus aqui, um pesquisador do Purus, que foi um lá de Itapauá, que era o Arlan. E não tiveram outro. Tiveram outro, na verdade, o Abraão, né? O Abraão, ele era pesquisador lá em Itapoá, mas ele falou sobre o gasoduto, né? Parênteses, ele não falou sobre TFE. Então, assim, foi, as pessoas abraçaram, né? Queriam estudar Paulinho, então eu tive possibilidade de ter quase todos os orientadores, né, da UFAM no momento queriam estudar a minha proposta de pesquisa, né? Porque eles queriam estudar algo pioneiro que era Paulinho, né? Mas aí eu tirei com o professor Zé Aldemir de Oliveira, escolhi ele para ser orientador da tese, né? Da dissertação do mestrado. Ao longo do processo, ele acabou falecendo, né, do processo de mestrado. Meu orientador inicial faleceu, e aí eu fiquei com a doutora Tatiana Shaw. A professora, eu terminei com a professora Tatiana Shaw sobre as orientações dela. Né? Mas, assim, é algo que ainda é distante. Eu penso que, é como eu disse para vocês, o município de Paulinho vai crescendo vagarosamente. Ele obedece a uma lógica de temporalidade diferente. Então, o mestrado e doutorado, sobretudo, que é mais exponencial ainda, é algo distante ainda das relações paulinienses. Fazer ciência aqui ainda é um pouco desconhecido, né, para essa região. É uma bonita história, né, professor Lênin? Com O certeza. paulinense. Então, para a gente fechar, professor Omar, ou pesquisador Omar, como queira, depois de todo esse estudo, né, qual é a sua grande conclusão para Paulinim e como é que você se define, né, para a gente motivar esse jovem? Eu só dei uma brilhante, contou sua história aqui, né, sua trajetória, uma brilhante trajetória. Então, fale um pouquinho aí. Ainda que as pressas, né, devido a necessidade de correção do tempo, né, da mesa cast de vocês. Mas, assim, eu disse para alguns alunos que eu sou professor da SEDUC, né, eu disse para eles alunos que eu não queria achar resposta na minha dissertação por ser a primeira. Eu queria deixar perguntas, né? Eu queria provocá-los, né? Eu queria que a minha tese, ela fosse, minha dissertação, a dissertação ela fosse mais provocativa do que intuitiva, né? Eu não queria deixar respostas, eu queria deixar perguntas no ar. Eu queria deixar perguntas como, por exemplo, qual é o nosso papel na rede urbana, né? Por que nós existimos, né, como Paulinho, entre duas cidades mais desenvolvidas? Qual é a nossa possibilidade de expansão? Qual é a Paulinho que nós queremos, né? Qual é a condição que cada um quer? Talvez a condição que cada Paulinho quer não seja a mesma condição que eu quero, né? Mas eu acredito que eu vejo, né, na minha dissertação possibilidade de novas pesquisas, né? E eu quero que isso, penso que isso pode acontecer, porque assim, com novas pesquisas a gente eleva, né, o conhecimento da cidade, do local para outros lugares. E aí a gente vai ter um grande debate nosso enquanto cidade ainda, né, que é a nossa condição de isolamento, né? Isso entrou na minha dissertação, mas a gente tem que pensar na perspectiva de isolamento, porque nós estamos isolados, mas nós estamos discutindo aqui um podcast com vocês em que, quando for ao ar, né, e não lá qualquer uma pessoa daqui de Paulínia dos Estados Unidos pode acessar, né? Então, que isolamento é esse? A gente precisa pensar que um isolamento ele é humanitário, né? Ele é territorial, né? Ele é físico, né? Ou seja, nós como pessoas não conseguimos nos locomover facilmente, porque nós temos apenas o rio como canal de ligação. Então, é distante, né? Uma cidade da outra. Precisamos entender a dimensão territorial da Amazônia, ela é distante uma da outra, e se com possibilidades para nos aproximar dos territórios, uma BR, um AM seria necessário, né? Então, esse é o debate que eu queria trazer, né, no doutorado, não está, né, e aí eu apresentei uma proposta de doutorado, só que devido às condições também, né, de família simples ainda, embora eu tenha conseguido evoluir na vida, mas eu tenho minha parte da família que eu acabo ajudando, com os recursos que eu ganho hoje, né? Então, assim, eu não tenho como me manter totalmente focado no doutorado ainda, mas assim, o que eu penso para o doutorado é justamente essa interconexão do sul da Amazônia, né? Estudar o princípio de ligação em Boca do Acre, Lábrea e Paulinho. Como Paulinho vai existir nesse contexto e qual é o principal caminho, né? Eu aponto como caminho hoje, né? Acho que não sou muito distante ainda, mas a abertura de uma rodovia que possa nos de fato integrar, né? Que possa de fato ter um lema ainda do governo militar, integrar para não integrar a Amazônia, integrar para não entregar, né? Então, isso, de fato, seja a minha possibilidade que eu vejo aí de abertura, né? Para que desperte o interesse de novos jovens na pesquisa, né? Que, de fato, fazer pesquisa é difícil, mas a gente tem mecanismos tecnológicos muito mais eficazes do que tínhamos no momento, né? O auxílio aí muito maior que é possível fazer uma pesquisa muito mais concisa, muito mais, né? Lá em casa eu tive também a felicidade
e durante a pesquisa, se eu pegar a pandemia, né? Então foi algo que nos limitou a pesquisa, e limitou sobretudo a parte de campo, né? E aí a gente estava ficando muito atrasado, a pesquisa já inicia em 2019, ela vai terminar em 2022, quase 2 anos, né? E parte do campo ficou em débito, né? Ficou em dívida aí por conta da pandemia, né? Das questões de isolamento, que a gente não poderia sair, por exemplo, tipo uma viagem para o Rio Paulista, que era programada dentro da pesquisa, e não foi possível fazer devido ao tempo, né? Também a gente tem prazo, você sabe que a gente tem prazo para iniciar e para terminar a pesquisa. E a pandemia deu né? Acabou interferindo em algumas situações de campo. Então, para a gente é um prazer, né, professor James, estar aqui em Pauni e aprendendo um pouco mais sobre a história do município, né? Aqui o Omar é professor, assim como a gente, então é uma verdadeira aula, né? Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse episódio aí futuramente, já que vai estar disponível nas plataformas digitais, vão aprender, assim como a gente está aprendendo aqui, muito mais sobre a história de Paulínia, né? Inclusive, eu sugiro que o professor Omar, que até a gente mesmo, possa, de repente, usar esse programa aqui, essa videoaula, vamos dizer assim, porque é uma aula, em algum momento, em sala de aula, né, para que os alunos possam assistir e possam conhecer da história. Então, a gente só queria te agradecer e também aproveitar e agradecer a assessoria de comunicação aqui de Paulínia, né, da prefeitura, por estar cedendo o espaço para a gente está no espaço deles aqui, na pessoa do Aldeci, que é o chefe da comunicação, e também a prefeitura, né, na pessoa do prefeito Renato, que a gente está usando um espaço que é deles, da prefeitura, e eles também tiveram como é que eu posso falar? Deram apoio para que a gente estivesse aqui, né? A gente está aqui gravando esse programa do Navega por UIS, que é um projeto nosso de extensão lá do IFAM, né, ligado à PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, e simultaneamente a gente também está executando um outro projeto do professor Jamerson aí com os povos indígenas, né? Então, a gente teve, sim, o apoio da prefeitura nessa nossa vinda aqui, e a gente queria deixar aqui os agradecimentos. O Omar também, além de pesquisador, de professor, é chefe de gabinete, né, da prefeitura, então, na presença dele aqui, a gente queria agradecer, viu, Omar, o apoio que a gente teve, e para a gente é um prazer, a gente pretende expandir esse projeto, né? Esse é um projeto piloto, mas que a gente possa expandir e vir mais vezes em Paulinho, desenvolver mais pesquisa, extensão. Por isso que talvez eu seja, né, não indicado para falar, mas como pesquisador, mas porque eu sou chefe de gabinete, mas nessa gestão do governo, dessa gestão do prefeito Renato Afonso, o município deu um salto temporal muito grande, né, em algumas ações, né, inclusive o próprio IDEB mostra isso, né, os números do IDEB eles, subiram, os índices de desenvolvimento humano, o IDH também subiu, então assim, ele faz uma gestão muito eficiente, né, você de fato tem aplicado o crescimento populacional. Então, assim, se eu tivesse pegado, né, os estudos de Bonn em 1949, e não somente, porque eu peguei somente até 2019, né, e essa de 2019 para cá não está conciso na minha dissertação, mas se eu pegar para o doutorado e pegar de 1949 e fazer nesses 5 anos, que nós temos nesse recorte de 5 anos, a gente vai ver que o município tem um salto muito grande, né, e o prefeito Renato Afonso, né, está, não por ser chefe de gabinete dele, mas como pesquisador aqui, digo que ele está de parabéns pela administração que ele tem feito, né, você viria, nesse recorte, conseguiria ver muitas mudanças, né, mas infelizmente esse recorte ele não está na dissertação que está publicada, né, nos novos estudos que possa estar. Fica aí a oportunidade para os novos Novos pesquisadores, né? pesquisadores. Então a gente encerra por aqui. Ficamos para a próxima, né? E Teremos mais aí pela teremos frente. mais Navega por UIS episódios. volta. Isso aí, pessoal.